Primeira epístola de João. E esse momento é muito precioso para nós. Aliás, é o momento mais importante do culto. Porque esse é o momento quando Deus nos fala através da sua palavra revelada. E, portanto, eu quero pedir aos irmãos toda a sua atenção. Nós vamos orar por isso, mas toda a sua atenção no sentido de que a gente esteja aqui com corações antenados, com mentes conectadas, para a gente ouvir essa palavra. Então, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 a 10. Vede que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, essa noite é muito preciosa para nós. E eu queria pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor leve cativa as nossas mentes, que o Senhor sequestre as nossas atenções, a gente esteja de corações e mentes atentos e sedentos para recebermos o que vem de Ti. E por isso nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, porque é a Tua palavra, porque é a Tua santa e preciosa palavra. Pai, falas aos nossos corações em nome de Jesus. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor conhece cada lamento, cada dor, cada dúvida. O Senhor conhece cada gemido. O Senhor conhece cada canto da nossa alma. Portanto, somente o Senhor pode levar a Tua palavra a cada coração. E é isso que nós pedimos ao Senhor. Fala, pois, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, você já parou para pensar que à medida que a gente cresce, a gente vai percebendo semelhanças que a gente tem com os nossos pais, aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e talvez de conviver com seus pais, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai às vezes enxergando algumas semelhanças com os nossos pais, ou os próprios pais, e aí eu acho que essa é uma regra comum para cada pai. Quando o filho nasce, a gente já dá logo uma olhada, a gente já fica procurando com quem parece, a cara do pai ou a cara da mãe, a cara do pai ou a cara da mãe. A gente fica procurando os sinais físicos dessa semelhança. E óbvio, eu disse, os primeiros aspectos a serem notados são os aspectos evidentes, que são os físicos. Mas, à medida que o tempo passa, a gente começa a perceber, ora, nós somos criados pelos nossos pais, e é muito natural que a gente comece a apresentar comportamentos
semelhantes àqueles que nos criaram. É claro que há uma discussão no meio acadêmico acerca de até que ponto os nossos comportamentos eles são moldados pelo meio, ou até que ponto há uma influência genética. É fato que há, mas a minha suspeita, e a gente não sabe determinar com precisão, mas o fato é que há ambas as coisas. Eu sei se há muitos adolescentes aqui, se você não fugiu da sua aula de biologia, nesse dia eu estava na aula, quando o professor explicou sobre genótipo e fenótipo, você lembra disso? Aquelas características que são genéticas, físicas, caracteristicamente físicas, o cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, ou aquelas características que somam-se às características genéticas, mas que elas são modeladas pelo meio. É muito comum isso acontecer. E é curioso, eu preciso contar uma história para vocês que define como desde cedo a gente vai percebendo a diferença de comportamento e a gente vai vendo, isso aqui é da mãe, isso aqui é do pai. Eu pedi permissão, tá, irmãos, para contar essa história. Quem nos conhece aqui na igreja sabe que no ano de 2010 nós fomos morar no Canadá. As meninas eram muito pequenininhas, 3 anos de idade, e nós morávamos depois de um ano morando lá, a gente morou numa cidadezinha chamada Steinbeck, uma cidade de influência alemã, menonita muito forte. E era um bloco eles chamavam de fourplex, eram 4 apartamentinhos, 2 blocos desses, 8 apartamentos. Nós tínhamos um vizinho querido, crente também, um casal que era da Ruanda. E nós ficamos amigos, e eles tinham um filhinho chamado Benjamin. E as casas, é muito comum, elas têm como que sacadas, assim, na casa. E as meninas estavam brincando, e de repente o Benjamin ele veio à sacada, e ele anunciou, e ele disse, "Pee shower." E se você não sabe a tradução, você vai entender. Daqui a pouco, irmãos, começou a sair uma mangueirinha, começou a jorrar lá de cima da sacada, bem em direção às meninas. E eu não sei se esse menino achava que era bombeiro ou sei lá o quê. Eu sei que aí, então, deu-se reações diferentes. Uma das meninas ela não suporta a injustiça. Ela, muito nervosa e muito brava, ela deu a volta e com a sua mãozinha do tamanho de uma mãozinha de 3 anos, ela batia com a mão aberta na porta, chamando o pai do menino para deletar o infrator, para denunciá-lo. Só que nessa atitude corajosa dela, quando o pai da criança abriu a porta, ela começou a embolar o português com o inglês de um jeito ininteligível. E o pai africano, que falava inglês, não entendia absolutamente nada. Daqui a pouco chega um outro comportamento. A outra filha, mais calma, mais serena, bateu no ombro, bater no ombro da irmã, disse assim, "Deixa que eu explico." Voltou para o senhor e disse assim, o que aconteceu foi isso. A gente estava brincando, veio bem, gritou "Pee shower", e o shower veio para baixo, e ele, enfim. Por que eu soube da história? Porque logo depois o pai chamou o filho, repreendeu o filho, castigou o filho, e ele foi lá em casa, bateu na porta, com gentileza, e anunciou o feito do pequeno criminoso. E disse, me pediu perdão, e ele contou morrendo de rir a reação muito distinta dessas 2 filhas. E qual é o meu ponto? Preste bem atenção, tá bom? Eu não quero que você fique só na memória nessa história e esqueça todo o resto aqui. Essa história é só para aplicar o que é mais importante aqui, tá bom? O meu ponto aqui é que quando a gente olha determinados comportamentos enquanto pai, a gente diz assim, gente, parece com a mãe. Você nunca se pegou? Eu me pego às vezes, que cresci às vezes morrendo de raiva de algumas atitudes da minha mãe, daqui a pouco eu passo assim, estou igualzinha à minha mãe, meu Deus do céu. Você já se pegou assim? Você já se percebeu, olhando para ou filho, encontrando neles características sua ou da sua esposa, ou encontrando na sua mãe, ou olhando para você e percebendo o quanto você é mais parecido do que você imaginaria, ou talvez do que você gostaria? E você, marido, já olhou para sua esposa e pensou assim,
igualzinho à sogra. Nesse caso, muita atenção, recomenda-se nunca verbalizar, tá bom? Não fale isso de maneira audível. O que acontece no texto, e o texto que a gente leu, mostra-nos fala de filiação. Fala de filiação. E o tema central do que João está tratando é: você e eu somos filhos de Deus. João começa essa informação assim. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Você precisa compreender, perdão, irmão, você precisa compreender a dimensão e a grandeza dessa informação, aliás, a ênfase na fala de João. Gente, que coisa maravilhosa! Eu e você somos filhos de Deus. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar a grandeza dessa verdade? Talvez não. E eu fico pensando que talvez não, porque você talvez seja daqueles que pensam que todos nós, ou todas as pessoas são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Há todos nós, seres humanos, somos todos criaturas divinas. Mas nem todos receberam o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Ou, você precisa se lembrar, para você entender a importância dessa informação, dizer que você é filho de Deus, significa que antes de ser filho de Deus, a Bíblia te descreve de algumas formas. Sabe como a Bíblia te descreve? Lá em Efésios 2:3, a Bíblia diz que você era filho da ira. Lá em Efésios 2:2 diz que você era filho da desobediência. Lá em Efésios 2:1 diz que você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas agora você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, significa que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Se você é filho de Deus, isso significa que você foi marcado de uma forma que ninguém pode apagar e que há em você o selo do Espírito Santo de Deus. Ser filho de Deus significa que você foi alvo de infinita misericórdia. Significa que você foi abraçado por um amor eterno, por uma graça imensurável. Ser filho de Deus significa que você é filho daquele que criou um universo, somente o que os cientistas chamam de universo observável, um universo de 93 bilhões de anos-luz, mas que, a despeito dessa grandeza, um Deus que criou e que somente na Via Láctea colocou a nossa galáxia, colocou 100 bilhões de estrelas, mas a despeito dos 100 bilhões de estrelas, Ele olha para você e Ele te chama pelo nome e deu a você o privilégio de chamá-lo de Pai. Você entende? Você entende a grandeza dessa dimensão? É muito bom ser filho de Deus. É um privilégio gigantesco, mas presta atenção. E eu sempre chamo a atenção para isso. Grandes privilégios geram grandes responsabilidades, já disse o tio Ben, o tio do Peter Parker. Gente, João vai nos mostrar que a beleza dessa filiação, e agora ele nos chama para um assunto muito sério. Porque ele diz que no mundo há duas categorias. Tão somente duas. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. É duro, né? É quase assustador, não é? Mas não sou eu que estou dizendo. Vamos dar uma olhada na palavra e vamos perceber como João coloca para nós algumas marcas e alguns critérios que apontam aqueles que são filhos de Deus. Vamos lá para a primeira, lá no versículo 1, que a gente já leu.
mas eu li só a primeira parte do versículo 1. Versículo 1 vai nos ensinar que os filhos de Deus enfrentarão a oposição dos filhos do mundo. No versículo 1, a gente encontra a afirmação que veio de com grande amor, tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Irmãos, nós gostamos demais de privilégios. Ora, quem não gosta? Privilégios são bênçãos de Deus que precisam ser desfrutadas. Mas João, tão logo, ressaltou a grandeza desse privilégio, ele começou a pontuar a dimensão da responsabilidade, a profundidade, melhor dizendo, da responsabilidade do que é ser filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? E essa é uma verdade que a gente precisa sempre lembrar a Igreja de Jesus, aqueles que professam Jesus como seu Senhor. Irmãos, o mesmo mundo que rejeita e nega o nosso Deus é um mundo que de alguma forma te rejeitará e te negará. O mesmo mundo que se opõe a Deus é um mundo que fará oposição a você quando você professar a sua fé. É assim. É interessante quando a gente olha e João afirma essa verdade, por exemplo, em 1 João 3,13, continuando o capítulo, ele diz: irmãos, não admirem se o mundo vos odeia. João, mesmo João que escreveu essa carta, quando escreve o Evangelho, lá no capítulo 18, ele coloca a afirmação de Jesus que diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, quem tem o privilégio de ser filho de Deus tem que saber que carrega a responsabilidade dessa filiação. Eu quero fazer um alerta, sobretudo aos mais jovens aqui. E é óbvio que todos nós passamos por lutas e dificuldades e enfrentamentos quando nós decidimos levar a nossa fé a sério. Mas o fato é que assumir esse compromisso diante de Deus, sobretudo aqueles que se preocupam demais com as opiniões alheias ou que buscam excessiva aceitação dos outros, vão correr um grande risco. O fato é que não se assuste, porque de alguma forma ou de outra, em algum momento, você vai encontrar críticas, alguém vai virar a cara para você. Mas eu quero dizer e quero persistir, eu quero incentivar todos nós como Igreja de Jesus, sejamos fortes, sabe por quê? Porque não entenda isso somente como uma lástima, ou do ponto de vista negativo, puxa, que pena, que dor, entenda como um privilégio, porque Jesus disse que você é bem-aventurado. Bem-aventurado você é quando te perseguirem. Você está carregando o nome do Senhor Jesus. Você é representante do Altíssimo. Esse é um grande privilégio. Bem-aventurado você é. Feliz você é. Segunda lição do apóstolo João para nós. Os filhos de Deus manifestam o caráter de Deus. Em toda a carta de João, João reafirma esse princípio. E eu posso expressar esse princípio de uma forma simples para você. Eu diria: você é filho de Deus? Haja como tal. É isso que a Bíblia nos diz. Porque os filhos de Deus são nascidos de Deus. Os filhos de Deus são nascidos de novo, regenerados, refeitos, receberam uma nova natureza, tornaram-se habitação do Espírito Santo. Lá no versículo 9 do capítulo que a gente leu, diz que habita em você uma semente divina. E aí preste atenção numa coisa: quem tem semente divina precisa dar fruto divino. Quem tem uma nova natureza precisa viver como nova criatura. Quem é a habitação do Espírito Santo precisa ser guiado por ele.
o que a gente tem visto na epístola de João, repetidamente, é que João dá para nós alguns critérios que nos ajudam a identificar, que nos ajudam a olhar para nós. E, portanto, a gente precisa perceber se a nossa vida ela é regida por essa lógica ou não. Porque se ela não é, João identifica a incoerência. E João é claríssimo. Por exemplo, capítulo 1, versículo 6, ele diz, se você disser que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, você mente e não pratica a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele, ele é categórico. 1 João 2,15, não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Entenda que a nossa filiação, ela vem pela ação soberana de Deus. E o que eu quero dizer? O Senhor te escolheu. Não é a sua obediência que faz com que Deus te ame, mas a sua obediência evidencia o seu amor para com Deus. Percebe a diferença? A sua obediência, ela mostra para mim o que há de diferente no seu coração. O apóstolo João, agora, ele nos identifica quando a gente é coerente na nossa confissão de fé. Capítulo 2, versículo 29, ele diz, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Capítulo 1, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, como ele é justo. Ou capítulo 1, versículo 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que pratica justiça, ou o que não pratica justiça, não procede de Deus. E nem aquele que ama o seu irmão. Nós lemos esse versículo. Portanto, eu quero te lembrar que a sua filiação precisa, e você precisa, de alguma forma, manifestar o caráter de Deus na sua vida. As pessoas precisam olhar para você e perceber. Terceira lição do apóstolo João para nós. Os filhos de Deus são aperfeiçoados no caráter de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Embora a salvação, gente, tenha nos regenerado, embora o poder do Espírito Santo tenha nos feito nascer de novo, eu e você ainda somos pecadores. A diferença, e aqui essa é uma diferença que pode ser sutil e que pode causar alguma confusão, a diferença é que eu e você fomos libertos da escravidão desse pecado. E a relação com o pecado, ela passa a ser uma relação diferente. Os efeitos da regeneração já se fazem sentir, mas não são plenos ainda. E o que acontece é que eu e você ainda temos a inclinação para fazer o mal. Nós somos tentados por ele. No entanto, a diferença é que a minha relação com esse mal, ela não é uma relação prazerosa. O pecado precisa causar em mim espanto, tristeza, dor. Versículo 2, olha aí comigo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E a gente vai falar mais sobre esse versículo. Mas por enquanto eu quero te chamar a atenção que a vida do cristão é marcada por um processo constante chamado de santificação. Gente, versículo 3, logo o apóstolo João diz que esse a si mesmo se purifica. E a esperança dele está pautada na certeza e convicção da volta do Senhor, e a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas o que eu quero te mostrar é que João nos oferece um critério para a gente identificar a nossa filiação. Ele diz, preste atenção, o crente peca? Peca. O crente vive na prática do pecado? Percebe a diferença? Não. Uma coisa é o pecado que nós cedemos ou caímos, a outra coisa é o pecado que se configura como o nosso estilo de vida. E sabe por que a gente não é mais escravo desse pecado? Ora, o versículo 5 responde.
sabei também que ele manifestou para tirar os pecados, porque nele não existe pecado. Aliás, o próprio João havia anunciado, nas palavras do Batista, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João continua explicando, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e o que vive pecando não o conheceu. Versículo 8, aquele que pratica pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Irmãos, percebe a diferença? Percebe como é diferente uma coisa da outra? E é nisso que a gente precisa chamar a atenção e constantemente escrutinar o nosso coração. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa que muito me preocupa. Quando a gente fala da questão do pecado, eu temo duas atitudes, uma delas a gente chama de legalismo. Quando a gente fala de obediência, o legalismo é a gente acrescentar exigências à lei de Deus que Deus nunca exigiu de nós. Ou aquela atitude perigosa da gente achar que o amor de Deus para comigo está estritamente dependente e vinculado ao meu desempenho. Aí eu vivo uma vida neurótica e assustadora. Hoje Deus está me amando, amanhã Deus não está me amando. Essa é a característica daqueles que evidenciam a verdade sem a graça. Mas há um outro perigo que me preocupa muito, que é a banalização da realidade do pecado. E aqui apresenta o perigo da graça sem a verdade. Gente, Deus nos salvou pela graça para que a gente viva para Ele. A gente precisa entender, e o apóstolo Paulo lidou com essas questões lá em Romanos. Lá no capítulo 5, ele vai falando sobre a salvação pela graça. Versículo 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela vida. E lá no versículo 20, que é um texto ainda mais conhecido, ele diz, sobreveio a lei para que aumentasse ou avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, conclui aí, superabundou a graça. A gente peca muito, Deus derramou mais graça ainda. Opa! Que graça maravilhosa, estou liberado para sair daqui chutando balde. Não está, de jeito nenhum. Sabe como é que começa o capítulo 6? Lá no versículo 1, que diremos então? Paulo faz a pergunta, continuaremos pecando para a gente receber, para que a graça aumente? De modo nenhum, gente. Sabe por quê? Porque a gente morreu para o pecado. Sabe essa palavra, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que está aqui. Essa palavra pecado, ela causa um certo espanto em muitos de nós. Sobretudo na cultura que a gente vive, porque a cultura que a gente vive não distingue mais entre bem e mal. Certo ou errado. Hoje de manhã, o pastor Adelso falou bastante sobre isso, porque o certo e errado passa a ser vinculado a um critério que é pessoal. Então, as pessoas afirmam que o que é errado para você não é necessariamente para mim. O senso de certo e errado ficou esvaziado, foi relativizado, depende de cada um. No entanto, preste atenção, nós cristãos acreditamos que há valores morais absolutos que independem da profissão de fé de cada um de nós. Por quê? Porque o Deus que nos criou, Ele mesmo é o parâmetro do certo e errado. Porque Ele é o ser onde habita todo o bem, toda a beleza, toda a justiça, toda a paz.
Portanto, é esse Deus que define isso pode, isso não pode. No entanto, você precisa entender que o pecado... Sabe como é que... Eu vi uma pregação do Tim Keller, ele cita o pastor Sinclair Ferguson, e eu acho que às vezes a ideia que a gente tem de Deus é... Ele conta essa história. Ele diz que um pai, no Natal, a América do Norte celebra o Natal com muita intensidade, aí o pai falou, filho, vamos dar uma olhada nos presentes de Natal. Oba! Aí levou o menino, cada loja que ele passava, o pai perguntava, qual é o seu presente, qual é o seu, o favorito? Ele dizia, esse papai, esse papai, esse papai. Passou o dia olhando presente. No final do passeio, o pai diz assim, você não vai levar nenhum para casa. Aí o Sinclair disse uma coisa curiosa, falou assim, a ideia que as pessoas têm de Deus quanto à limitação ou a proibição do pecado é que esse Deus é esse Pai que nos proíbe de todas as coisas, que tem o prazer de ver a nossa tristeza. Não é. Deixa eu citar para você uma pequenina definição lá do nosso breve catecismo, que você, aliás, precisa ler com seus pequenos. Olha que definição maravilhosa, simples. A pergunta é, pergunta 14, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Não é isso que afirma o versículo 4? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. O Novo Testamento, para você entender a realidade do pecado, tá? Para que na sua cabeça acabe com aquela confusão de que o pecado é um valor moral vazio, sem sentido, tão somente uma atitude cerceadora de Deus, desse pai que leva o filho, de você gosta, gosto, então não. A Bíblia fala, há 3 palavras muito comuns que são traduzidas ou relacionadas ao pecado. A primeira delas é essa aqui, que nós encontramos várias vezes nesses versículos. A palavra traduzida como pecado é hamartia, uma palavra grega. Sabe qual é a ideia dessa palavra? Ela é do contexto da arqueria. Eu não sei se chama arqueria, mas da flecharia. Depois me ajuda aí, acha lá no dicionário. O cara que erra o alvo. Percebe a ideia de pecado enquanto a lei, para ali que você deve ir, você vai para uma outra direção? Olha uma outra palavra, e como é curioso que ajuda a gente a entender a questão do pecado. Paraptoma é a palavra que é usada para referir ao pecado, significa transpassar. Uma é errar, enquanto a outra dá essa ideia de algo muito mais deliberado. Que às vezes a gente erra, e às vezes tem até lá no fundinho, talvez um desejo de acertar, ou cheio de equívocos. O fato é que paraptoma é essa atitude que é ir além. Passa uma linha, não ultrapassa essa linha, você vai, eu vou além. Ou parabases é a palavra para falar da desobediência, transgressão, palavra para designar uma intenção deliberada. Essas palavras ajudam a gente a pensar na complexidade do pecado, e o Rafael citou aqui. A gente peca por intenção, a gente peca por ação, a gente peca por negligência, a gente peca por pensamento. E aí o que eu quero que você entenda? Você já tentou dirigir sem leis de trânsito? Você já parou para pensar? Eu já vi só por filme ou internet. Eu nunca quero dirigir na Índia, por exemplo. Qual é a regra? Eu acho que a regra é sobreviva e não atropele as vacas. De resto, já pensou se tira... Aliás, eu preciso confessar para você, vou confessar a minha transgressão. É que quando é domingo, gente, o Detran precisava criar uma regra para os pastores, criar um corredor de pastores, porque eu moro em Águas Claras e eu tenho 3 mulheres em casa. E eu fico muito agoniado, porque eu quero chegar mais cedo, e elas são boazinhas.
mas eu confesso para vocês que há pequenas leis que são transgredidas. De vez em quando eu sou chamado a atenção. Aliás, hoje, você não deu seta, e eu penso que seta. Eu sou pastor, sai da minha frente. O anjo, está vendo o anjo da Gabriel aqui puxando percebe o que é transgredir? A placa diz, vai nessa velocidade. Ou a aulinha que eu fiz no Detran diz assim, vai mudar de faixa? Dá a seta. Você transgride. As leis de trânsito estão ali para nos proteger. Para o nosso bem. Irmãos, e aí que eu quero que você entenda. Aquilo que Deus, um Deus que é bom, um Deus que nele habita toda a harmonia, a shalom, a paz, a perfeição, a pureza, a justiça. Esse Deus, quando revela para nós as suas leis, Ele está olhando para um povo. Esse é o contexto do pacto, lá do Antigo Testamento, as leis e as tábuas de Moisés. Deus está estabelecendo uma aliança com o seu povo. O que Ele está dando para aquele povo é a melhor diretriz para o convívio com Ele, que é um Deus santo, e com um povo que é o povo de Deus. Quando Deus fala das suas leis, não é pelo prazer de te cercear e dizer, vai ficar querendo. É para te proteger daquilo que é ruim. O pecado, em maior ou menor grau, gera morte, faz mal para a alma. E entristece aquele que te ama. O pecado, de alguma forma, maior ou menor na sua essência, é rebelião contra Deus, porque no pecado a gente diz, eu quero a minha regra, a minha lei, não a de Deus. O pecado mata o bom senso, sufoca a verdade, mata os relacionamentos, os corrói como câncer. E no fim das contas, a recompensa maior do salário do pecado é a morte irreversível. Esse é o desafio para nós. Então João diz para mim e para você, olha, a gente erra, mas ele diz, a gente não vive nesse erro. Essa é a marca do Filho de Deus. O pecado precisa levar a gente para os nossos joelhos, para a nossa contrição. Precisa fazer o mal para nós. E para a gente concluir, quarto, os filhos de Deus têm um encontro marcado com o Pai. Irmãos queridos, se você e eu formos pensar numa linha do tempo da nossa salvação, podia pensar que ela começa na eternidade, foge até da linha do tempo. Ela passa pelo momento que somos regenerados, justificados e adotados pelo Pai. E ela continua na nossa vida cristã através da santificação. E esse é o momento que eu e você estamos vivendo. E ela vai terminar um dia. No encontro marcado que você tem com o Pai. Esse dia. Esse dia a gente chama de glorificação. João escreve essas palavras para nós com dois intuitos. Um alerta e um incentivo. É isso que ele diz, que é baseado nisso que a gente se purifica. Igreja de Jesus, irmãos, olhem para mim, por favor. A nossa fé cristã reafirma aquilo que a Bíblia diz. Que haverá o dia que nós estaremos diante do Senhor. Que haverá o dia que o nosso Senhor Jesus voltará. Que haverá o dia definitivo. O dia que eu me encontrarei com Ele face a face. Esse momento, nós ainda não somos quem nós devemos ser. Porque a gente ainda está tão longe de ser quem a gente precisa ser.
Você já parou para pensar o quanto ainda Deus precisa tratar a minha e a sua vida? Irmãos, a gente ainda não é o que precisa ser, mas um dia a gente será. Nesse dia precioso, você e eu que ainda gememos pelos pecados que habitam em nós, nós seremos libertos do pecado. Nós seremos consolados das nossas dores, recompensados em nossa perseverança. Nesse dia, a Bíblia diz: o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será coberto de imortalidade. Nesses dias, os olhos verão o que jamais foi visto por você, e ouvirão o que ainda não foi ouvido. E aquilo que pairava fracamente na sua imaginação estará diante dos seus olhos. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que a semente divina está em você, lá no versículo 9. Eu entendo pouco de plantação, de plantas, mas uma coisa eu sei. O que tem dentro de uma semente de maçã? Uma maçã, muito bom. O que tem dentro de uma semente de melancia? Vocês estão aprendendo aí, mais velhos? Uma melancia. O que tem dentro de uma semente divina? Glória. Glória. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o haveremos de ver assim como Ele é. Você será liberto de todo o seu pecado, transformado em glória, e nesse dia, você estará pronto para ver o Senhor face a face. Meu Deus, que dia glorioso! As mãos feridas pelos cravos estendidas para você, e diz: cansou, né, Adriano? Cansei, Senhor. Acabou mesmo, acabou. Ele é meu irmão mais velho, né? Não tem mais dores, não tem mais morte, não tem mais lágrima, não tem mais queda, não tem mais equívoco. Vinde a mim, vinde a mim. Você é filho de Deus? Então persevere. Ser fiel até a morte. Persevere, vale a pena. Esse dia será glorioso. E aqui eu quero encerrar, dizendo para você que às vezes desanima no caminho. Dizendo para você que às vezes, quando você fala, difícil demais a lei dos crentes. O que eu quero dizer para você é que aquele que nos espera já sofreu as dores que nós sofremos. E os cravos que traspassaram as suas mãos foram o preço pago por ele, mas que deveria ter sido pago por nós. E esse que veio a esse mundo e voltou para o Pai, intercede por nós e caminha conosco nessa longa jornada. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Persevere. Você é filho de Deus? Persevere. Você precisa ser mais parecido com Ele? Lute. Você não luta sozinho. Porque no final nada mais fará sentido. E no final essa será a sua grande alegria. Ele está conosco. A nossa chegada é certa. Ele já garantiu. Mas o caminho, Ele está conosco.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Esse é o desafio para a igreja de Jesus. Porque esse dia chegará. Esse dia chegará. E nesse dia eu espero que você esteja pronto para vê-lo assim como ele é. Mas você já não mais será como você é. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, toma conta da igreja de Jesus, toma conta de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos atentarmos para a Tua santa palavra. Ajuda-nos a seguirmos a Tua santa palavra. E nos ajuda nessa luta difícil contra os nossos próprios pecados. Nós precisamos do Senhor, porque a nossa força vem de Ti. Nós precisamos do Senhor, porque a derrota do pecado vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nos ajude a perseverar, para que a gente chegue lá naquele dia glorioso. Para que a gente chegue lá naquele dia em que estaremos diante do Senhor, face a face, e o veremos como é, e não mais seremos como somos, mas estaremos diante do Senhor, glorificados, curados de todas as dores. Dá perseverança ao Teu povo, até que o Senhor venha nos buscar em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus os abençoe ricamente.